Olá, sejam bem-vindos a mais um conteúdo da DNA Corretora de Seguros. Meu nome é Nelson Nogueira e hoje eu vou falar de um tema que tem trazido muitas dúvidas em nossos clientes. Você sabe o que é uma liminar no contrato de locação? Bem, primeiramente vamos tentar falar o que é uma liminar de uma maneira simples e compreensível. A liminar é uma decisão judicial precária e excepcional. Por que excepcional? Um dos fundamentos constitucionais de um processo judicial é o direito à ampla defesa e também do contraditório. O juiz toma uma decisão sem ouvir a parte contrária, ou seja, o processo ainda não está formado. A liminar se justifica em casos excepcionais e em casos de urgência. Por exemplo, nós atuamos bastante com planos de saúde. É muito comum a utilização de liminares nos planos de saúde. Quem está, por exemplo, com uma cirurgia recusada, não pode aguardar o transcorrer de um processo judicial que é moroso para ter o seu direito reconhecido. A ação de despejo está prevista na lei do inquilinato e a falta de pagamento dos aluguéis, a inadimplência, é causa para a rescisão do contrato e pedido de retomada do imóvel. Uma ordem liminar de desocupação do imóvel em 15 dias. Isso mesmo, em apenas 15 dias. Existem algumas previsões, mas eu vou falar hoje da que mais tem suscitado dúvidas aqui no escritório, que é o caso dos contratos sem garantia. Isso mesmo, a lei prevê que quando um contrato de locação é realizado sem nenhuma garantia, o locador, em caso de inadimplência, ele poderá requerer ao juiz uma liminar para desocupação no prazo de 15 dias. Como eu já disse, a possibilidade de pedido de liminar é em caráter excepcional, porque é uma mitigação do direito à ampla defesa e ao contraditório. A liminar é fundada apenas nas alegações do autor e nas evidências que este traz ao processo. Por isso, o pedido de liminar é uma maneira muito mais célere, muito mais rápida do locador reaver o seu imóvel. No contrato de locação, são várias possibilidades em que o autor pode pedir a liminar, mas vamos nos deter àquela que é mais corriqueira e que estamos utilizando muito aqui no escritório, que é o caso dos contratos sem garantia. Mas afinal, é comum um contrato sem garantia? Não, não é comum a realização de contratos sem garantia. Normalmente, os contratos de locação são realizados com uma garantia fiador, título de capitalização, seguro-fiança e caução em dinheiro, dentre outras. Mas então, onde nós podemos nos valer da liminar para a desocupação em 15 dias nos contratos de locação, uma vez que a grande maioria possui garantia? A lei também diz que a falta de garantia ou seu exaurimento, ou seja, havia uma garantia no início do contrato, mas por alguma razão essa garantia não existe mais. É o que acontece muito nos contratos com a garantia título de capitalização e caução em dinheiro. É muito provável que no ato do ajuizamento da ação de despejo e cobrança, a dívida já tenha superado o valor da garantia. Portanto, essa garantia se exauriu. São nesses casos que nós pedimos ao juiz uma liminar de desocupação em 15 dias e o juiz irá apreciar se os requisitos estão formados. Nós temos usado e muito aqui no escritório. Um ponto importante que eu preciso lembrar é que o locador precisa realizar um depósito de 3 vezes o aluguel como garantia do juízo. Uma questão que temos enfrentado é a interpretação, ao nosso ver equivocada, de alguns juízes que estão indeferindo o pedido liminar nos contratos cuja garantia seja caução em dinheiro ou título de capitalização, ainda que ela esteja exaurida. Para esse entendimento, o contrato na sua origem foi realizado com garantia, portanto o juiz indefere, ficando passível de recurso. Mas felizmente a grande maioria tem concedido as liminares. Por exemplo, neste último mês nós ajuizamos 10 ações de despejo com cobrança. As 10 com garantia título de capitalização e caução em dinheiro, cujo valor da dívida já teria superado o valor da garantia. Dessas 10 ações, em 8
foram obtidas as liminares para desocupação em 15 dias. Em apenas 2 foram indeferidos e estão em grau de recurso. Por isso, vale muito a pena se utilizar desse benefício. Este prazo de 15 dias tem sido mal interpretado. Muitas vezes o locador é informado que o advogado irá ingressar com ação e pedido de liminar, uma vez que ele tem que fazer o depósito de 3 vezes o aluguel, e ele fica aguardando os 15 dias e nada acontece. Evidentemente que quando há a possibilidade do pedido liminar, a retomada do imóvel ela acontece de uma maneira muito mais célere do que o processo sem a liminar. Mas é preciso dizer que o prazo de 15 dias só vai começar a correr após a notificação do locatário. Então, ao ajuizar a ação, ainda teremos que aguardar a apreciação do pedido liminar do juiz, que nem sempre é muito rápido. É aí que cabe ao escritório de advocacia ou ao advogado ter uma atuação proativa junto à vara civil, demonstrando a urgência que aquele pedido requer. Porque muitas vezes o locador depende daquele valor até para a sua sobrevivência. Analisado o pedido e deferida a ordem liminar, ainda vamos para uma fase do cartório da vara civil, onde será emitido o mandado de citação e ordem de desocupação em 15 dias. Após a emissão do mandado de citação, ainda teremos que aguardar o oficial de justiça ir até o imóvel e citar o locatário, dando inclusive a oportunidade que ele desocupe o imóvel em 15 dias para evitar transtornos. Caso ele não o faça em 15 dias, o mesmo oficial de justiça retorna com força policial e o despejo é realizado de forma coercitiva. Por isso é importante deixar muito claro para o locador que o prazo de 15 dias vai ocorrer após a citação do devedor. Aqui cabe uma ressalva que o trabalho do advogado é muito importante nesse momento. O advogado que conhece os oficiais de justiça, que tem um bom trânsito dentro das varas cíveis, evidentemente que ele vai conseguir agilizar toda essa fase processual e aí sim começar a correr o prazo de 15 dias. Então, gostaram das informações? Espero que tenham aproveitado o conteúdo e se ficar com qualquer dúvida, estou à disposição para ajudar. Me procure. E você, imobiliária, que não tem departamento jurídico próprio, a DNA Corretora de Seguros oferece assessoria completa para todos os seus contratos de locação e melhor, sem nenhum custo para você, imobiliária. Fale com a gente que teremos o prazer de explicar como que funciona esse grande diferencial da nossa corretora. Obrigado pela atenção e até uma próxima.